Galera, eu quero saber como foi a rodada 4, meninos e meninas. Dá vontade de dar uma porrada. Dá vontade de dar uma bicuda no computador, cara. Mas então é o seguinte, vamos trazer muitas dicas, análises e estatísticas da rodada 4 que se passou e da rodada de número 5. Tá curioso? Fique com o boleiro até o final desse vídeo que você vai gostar. Bora! Então é isso, família boleiros e boleiras, sejam todos muito bem-vindos, seus doidos malucos pro Cartola. Como que vocês estão? Tão bem? Tão com saúde? É o mais importante, né, galera? Sejam todos muito bem-vindos. Eu aqui vos falo, malucão boleiro pro Cartola. Estou aqui estendendo meus tapetões aqui para vocês, para que vocês todos sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para você que já faz parte da família e, claro, para você que não conhece, olhou assim e falou, quem é esse doido? É eu, sou o Joe, tamo junto. Galera, antes de começar, eu quero saber como foi a sua rodada de número 4. Eu sei que não foi uma rodada tão boa aí, né, galera? Foi uma rodada meio complicada, mas fizemos aí acho que foi legal. Gostei. Não negativamos, ficamos acima da média. Eu acho que foi legal aí. Todas as dicas que nós demos para a rodada 4, acho que valeu a pena. Mas eu quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários se você mitou, zicou, qual foi sua pontuação. Se você valorizou, se você desvalorizou. Então deixa tudo aqui nos comentários que eu tenho um grande prazer de falar com todos vocês. Eu respondo todos os comentários eu respondo. Nem que seja de madrugada, eu consigo responder. Eu tenho esse grande prazer em falar com vocês, tá bom? E para você que está chegando aqui e não conhece o nosso canal, vem fazer parte da família. Link vermelhinho aqui embaixo. Já chega clicando, se inscrevendo, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo do canal. E também deixa aquele super like para nós, para fortalecer o nosso canal, para você que está vindo agora e para você que já é da família, né, seu maluco? Deixa um super like para fortalecer o canal, agora que nós estamos crescendo, tá dando tudo certo, né? Antes de começar o vídeo, eu sempre faço aquele nosso merchanzinho rápido, lógico, a gente, né, tá aqui para ajudar, precisa ser ajudado, então vamos fazer esse tete a tete aqui. Se você quer participar de qualquer grupo do boleiro, seja ele resenha, seja ele do nosso estudo, seja ele do nossa assessoria, tem o link aqui embaixo do nosso número do WhatsApp, é só você entrar lá, chamar a gente e nós teremos o grande prazer em te convidar para fazer parte da família, tá? Quer resenha? Tem grupo de resenha. Quer um grupo de estudo? Vou deixar aqui no card. Nós temos um grupo de estudo muito prático nas palmas da sua mão. Você estuda qualquer dia, qualquer horário, qualquer lugar, apenas por R$7. E também vou deixar aqui no card, temos o nosso querido assessoria VIP. Se você quer algo mais profundamente junto aí com o boleiro, uma análise, tudo que você precisar pro Cartola, nós temos. E tá dando certo, aí o pessoal tá gostando, tá? Tudo isso tá aqui no grupo do WhatsApp do nosso número, é só você nos contatar que eu terei o grande prazer de tê-lo em nossa família. Então, sem muita enrolação, vamos lá passar um pouquinho das análises da rodada de número 4 e da rodada 5. Aí muita gente me pergunta, boleiro, por que você faz análise da rodada anterior? Eu vou explicar pra vocês. Como vocês já estão acostumados, principalmente quem já acompanha o canal, eu sou um cara que gosta muito de dados e estatísticas. E vou falar pra vocês que ajuda muito. Eu sei que Cartola é jogo, é sorte e tudo mais. Mas ajuda, galera. Ajuda bastante. E eu gosto de analisar sempre como que foi a rodada anterior. Por quê? Porque vai nos ajudar na próxima rodada. Porque a gente acompanhou como foi o futebol, os números. Então a gente já tem uma prévia, uma previsão de como fazer, né, nessa próxima rodada, que no caso é para 5 que nós vamos agora. Então, vou passar um pouquinho dos estudos da rodada 4 e vamos para a rodada 5 aí para ver qual o melhor caminho para a gente passar dos 189,50 pontos nessa rodada, tá bom? Tamo junto, bora com o boleiro! Então vamos começar, galera, falando um pouquinho aí do resumo da rodada de número 4 para vocês, né? Tivemos algumas surpresas aí, decorrente no caminho, mas praticamente foi isso, né? Contando com o jogo que não valeu pro Cartola, mas mesmo assim a gente coloca aí, foram 10 jogos, 5 jogos com vencedores, né? 5 empates, foram 4 vitórias de times em casa, 1 vitória do time visitante. 3 vitórias de times com mais posse de bola, olha que dados interessantes, né? E 2 vitórias de times com menos posse de bola. Foram 19 gols feitos, uma média de 1,9 gols por jogo, né? Quase 2 gols aí por partida. E uma das coisas que eu gosto de passar também, né, sempre é o nosso palpitômetro, que é em cima dos nossos estudos e tudo mais, né? Ontem, inclusive, postamos aí nas nossas redes sociais e achei que foi até um número razoável, até pelo que aconteceu, né? Então nós tivemos aí 5 acertos e 4 erros aí, inclusive em um dos acertos aí nós acertamos o SG do Internacional, ainda bem, porque foi aí que nos
ajudou a pontuar, né? Porque nós, dentro das nossas análises, colocamos, inclusive, que o SG do Inter seria uma das melhores participações para a gente para pontuar na rodada de número 4. Inclusive o goleiro, né? Falamos muito dos laterais, o lateral, o René fez uma excelente pontuação, então deu tudo certo. Então nós acertamos aí no resultado do América, do Cuiabá, acertamos no resultado do Corinthians e Fortaleza, né? Acertamos na vitória do Curitiba em cima do Fluminense, acertamos aí na vitória do São Paulo jogando em casa contra o Santos. Eu coloco isso aqui, muita gente talvez vai falar, mas você não acertou o resultado. Eu não faço prognóstico do resultado. Ele existe um palpitômetro de números e eu faço por vitória, empate ou derrota. Por quê? Porque, obviamente, pode ser que um jogo seja de é muito difícil você realmente acertar um resultado. Por exemplo, batemos exatamente o América. Exemplo, 1-0. Mas o nosso acerto não foi em cima desse resultado, em si da vitória, porque os nossos estudos não é no número de gols, e sim em cima, né, da probabilidade da vitória, do empate ou da derrota, passando essa explicação aí para vocês, tá? E obviamente vamos falar um pouquinho aí dos times aí do canal, então ficamos bem, né? Ficamos particularmente aí acima da média, né? A média dos cartoleiros para essa rodada foi em torno de 50,58 pontos, mais ou menos, 50 pontinhos, tá? Então, fizemos aí 75 pontos, 72, 71, né? O nosso time de valorização, que eu não penso em pontuação, foi o time que menos pontuou, fez 49, mesmo assim ficou praticamente na média, mas valorizamos aí quase 9 cartoletas, então ficamos na média do que nós queríamos. Então, para nós aqui do canal, foi uma média excelente, uma boa rodada e vamos continuar mantendo desse jeito. Então vamos lá falar dos jogos, como que foi esses jogos complicadinhos, né? E vamos falar então do América e Atlético Paranaense, acertamos aí no resultado. Lembrando para vocês que todos os numerozinhos em verde, né, como vamos iniciar aqui agora, os primeiros que são verde são os dos primeiros times aí, os times que estão jogando em casa. E os que estão em azul são os times que jogaram fora de casa, tá? Então você vê que finalizações, né, o Atlético teve mais do que o América, foram 4-11, desarmes foram muito próximos aí, 17-20, defesas 6-2, né, faltas cometidas 19-12 e passes incompletos, né, foram bastante, né, foram 73 do América contra 67 do Atlético Paranaense. Já passando para o nosso próximo jogo, né, que foi entre o Ceará e o Bragantino, foi um jogo, né, complicadíssimo aí, mas até falamos que o Bragantino tinha tudo para vencer esse confronto, porque mesmo jogando fora de casa, é complicado jogar contra o Bragantino, né? Mas você vê que os números foram meio que parecidos, né? Você vê que foram finalizações 10 do Ceará contra 15 do nosso querido Bragantino, desarme 12-19, defesa 6-5, bem parelho, né? Faltas cometidas 11-20, o time do Bragantino foi mais faltoso, e passes incompletos, o Ceará teve mais posses aí incompletos. Já no nosso próximo confronto entre o Goiás e o Atlético Mineiro, que decepção, né? Que decepção do nosso querido galão da massa aí. Você viu que praticamente o Goiás não finalizou, né? As finalizações que a gente conta, mais são finalizações para fora, né? Teve em torno aí, aqui tá marcando nada, mas o Goiás teve em torno ali de 3, 4 finalizações, assim, muito poucas, né? Você viu que o Atlético ameaçou muito mais, mas enfim, as finalizações do Goiás foram para gol, né, e acabou levando esse empate aí. Desarme também foi muito próximo ali, 11-12, faltas também muito próximas ali, foi em torno de 4-5 mais ou menos, não tá marcando, mas foi em torno disso. Faltas cometidas também muito próximo ali, o time do Goiás foi um pouquinho mais faltoso. Eu tô percebendo que o time do Goiás, né, em todos esses jogos das rodadas passadas, teve um número assim maior assim de faltas, então vamos ficar de olho, porque isso também é pontuação pro time, né, que vai jogar contra ele, então vamos focar nisso aí. Passes incompletos foram próximos ali também, o Atlético Mineiro teve um pouco mais de posse de bola, então também por isso aí teve um passe, um número maior de passes incompletos. Já no nosso jogo aqui do Cuiabá e o Atlético Goianiense, né, também um jogo muito parelho, né, um jogo que acabou 1-1, um jogo muito legal, né, gostei muito desse confronto aqui. Finalizações próximas ali, muito igual, 12-12. Desarme, 21-30. Você viu que o time do Atlético Goianiense é um time que desarmou bastante nessa rodada. Defesas foram 7-4. Faltas cometidas, 12-14. E passes incompletos também muito próximo ali, 54-53 do Atlético Goianiense. Já no jogo decepcionante do Botafogo e Juventude, que nós queríamos, nem que fosse 0-0. Nós queríamos ali, né, a tendência era que o Botafogo saísse com um SG. Mas assim, eu tô estudando bastante, eu tô vendo que o Botafogo é um time que assim, quanto menos o jogo for favoritaçado para ele, olha, inventei essa palavra, favoritaçado para ele, né, um favoritismo muito grande pro Botafogo, o que vai acontecer? É melhor a gente não apostar, porque o Botafogo tá com essas, é igual o Fluminense. Quando você pensa que vai, não vai. Quando você pensa que não vai, ele vai. Então, o negócio é não focar no Botafogo.
Quando não tiver menos escalado o Botafogo, a gente vai lá e coloca. Então vamos ficar de olho e quietinho aí pra gente conseguir dar uma aumentada com o Botafogo, porque tá difícil, né? Finalizações, foram mais finalizações do Botafogo, foram 10 contra 6, desarme, Botafogo desarmou mais, foram 21 contra 17, defesas foram 3-2, faltas cometidas 14 a 17 e passes incompletos 60 contra 73. Justamente você vê que os números do Botafogo foram melhor, mas infelizmente o Juventude, né, com aquele maluco do Pita, inclusive eu falei isso no vídeo da rodada passada. Gente, se você for apostar no Juventude por qualquer cargas d'água, o Pita é uma excelente aposta maluca que eu tenho certeza que pouquíssimos, quase ninguém vai apostar. E aí o cara foi lá e fez um gol. Já no nosso próximo confronto entre Corinthians e Fortaleza, foram 3 finalizações do Corinthians contra 12 do Fortaleza. Você vê que o Fortaleza teve mais ações no jogo. Desarme foram muito próximas, 21 contra 20, defesa 6-2. Faltas cometidas 14 a 14 e passes incompletos 77 a 74, muito parelho. Agora falando dos números aí entre nosso querido Curitiba e Fluminense, também Curitiba, né? Falamos que o Curitiba ia vencer e venceu. Foram 15 finalizações do nosso querido Curitiba, um time que finaliza muito, tá? Contra 4 do Fluminense. Desarmes foram 22, desarme contra 18. Inclusive, vamos ficar sempre de olho nos jogos do Curitiba, porque o Curitiba é um time que vem desarmando bastante. Defesas 3-5, faltas cometidas 13-15 e passes incompletos 75 contra 49. O Fluminense teve menos ações, foi um time que teve menos passe de bola, errou menos do que o Curitiba. Já no nosso próximo confronto aqui é o nosso querido Inter, que não venceu, mas nos trouxe a alegria do nosso SG, que inclusive lateral e goleiro fizeram excelentíssimas pontuações, né? Ficou no 0-0 com o Avaí, foram 14 finalizações contra 7 do Avaí, foram 24 desarmes contra 21, foram 4 contra 3 defesas do Avaí. Nas faltas cometidas foram 15 a 16 e nos passes incompletos, errou bastante, né? O Internacional teve muito mais ações aí no jogo, foram 95 contra 56 do nosso querido Avaí. Já no último jogo, um jogo que aconteceu ontem, também demos aí a vitória para o São Paulo, né? Foi 2-1 o confronto, né? Finalizações, um jogo foi até bacana, né? Os dois times tiveram bastante ações, ora era um time que atacava mais, ora era o outro, mas enfim, foram 7 finalizações para cada time aí, foram 16 desarme para o São Paulo contra 12 desarme do Santos, defesas 2-2, bem parelho, faltas cometidas foram 15 a 7, né? O São Paulo foi um time, inclusive o São Paulo é um time que vem tendo número de faltas um pouco a mais nesses últimos jogos, passes incompletos 55 a 60. Galera, e para chegar nessas finalizações aí, eu gosto muito de passar esses dados, né? Olha só, junto com o boleiro aí, vamos falar de estatísticas de gols marcados. Você vê, vou falar dos 5 primeiros times aí, né? Você vê que Curitiba, Bragantino, São Paulo, Atlético Mineiro e Corinthians são os times que têm as maiores médias de gols, né? Você vê que o Curitiba, o Bragantino e o São Paulo são os times que mais têm gols até agora. Então, Curitiba, Bragantino e São Paulo são times que têm uma média de quase 2 gols por partida. Então são times que a gente pode apostar principalmente nos meias finalizadores e os atacantes, né? E você vê os times com menos médias de gols, né? É o Atlético Paranaense, Fortaleza, Internacional, Fluminense e Cuiabá. Esses times têm uma média de menos 1 gol por partida. Então são times que a gente também tem que ficar de olho quando formos apostar tanto em finalizações e também na questão dos artilheiros. Já em gols sofridos, tá, galera? Olha que legal. Os 5 times que tem menos, né, que toma menos gols aí, tá? Cuiabá, Bragantino, Flamengo, Inter e Santos, né? Esses times geralmente levam aí uma média aí de menos de 1 gol por partida, tá? O Santos acabou ontem tomando 2, mas enfim, gerando aí pela média, são times que menos sofrem gols. Tanto que a gente vê do ladinho aí da tela, você vê que Cuiabá, né, Bragantino, Flamengo, Internacional e Santos foram os times que menos sofreram gols até agora, né, até essa rodada de número 4. E você vê os times que mais sofrem gols aí, que tem uma média acima, né, de 2 gols, que é o Goiás, o Juventude, o Ceará. Aí logo em seguida, Atlético Goianiense. Então esses times são os times que mais sofrem, que tem uma média maior sofridas de gols. Outros dados legais aqui que eu gosto de trazer para vocês são os aproveitamentos, né? Os times que têm os melhores aproveitamentos em casa até agora, nós temos aí o Corinthians, o Curitiba, o São Paulo, o Santos, né? E o Avaí e o América Mineiro. Esses times aí com quase 100%, digamos assim, em casa. Então são bons resultados. Os times jogando em casa com os piores resultados até agora: Fortaleza, Ceará, Juventude,
Fluminense e Botafogo. Esses 5 times jogando em casa são os piores times com aproveitamentos. Agora vamos dar uma olhadinha aí, tá? Nos aproveitamentos fora de casa. Nós temos aí 2 times com 100%, que é o Cuiabá e o Ceará. Aí você tem mais 3 times ali, bem bacana quando joga fora de casa. Esses dados é interessante para próximas apostas, tá? Nós temos, falei, né, do Cuiabá e Ceará com 100% de aproveitamento fora de casa. Aí nós temos Bragantino, Atlético Mineiro e Botafogo. Esses 3 times também têm um aproveitamento fora de casa excelente. Agora, os piores times com aproveitamento fora de casa. Nós temos Fortaleza, nós temos o Goiás, o Atlético Paranaense, o América Mineiro e o Juventude. Esses 5 times, fiquem sempre de olho quando forem jogar fora de casa. E aí eu fiz dados aí rapidinho pra vocês, galera, né? Não é pra encher linguiça, mas eu acho super bacana aí, né? Talvez vocês não vão entender, mas eu vou explicar. Começando na linha de baixo aí, tá? 5 jogadores que foram bem nessa rodada de número 4. Então nós tivemos aí, ó, os 5 melhores laterais, né? Nós tivemos o René, o Raul do América, nós tivemos, né, o Rafael Ramos, o Patrick e o João Paulo, né? Esses foram os 5 melhores pontuadores de laterais da rodada de número 4, tá? Nossos 5 melhores goleiros da rodada 4, nós tivemos aí o Cássio fazendo 11 pontos, o Jailson 10, o Cleito fazendo 9 pontos, o Daniel fazendo 9 e o Douglas Friedrich do Avaí fazendo 8. Continuando na linha de defesa, nós tivemos aí, né, o Macedo, o Ramon, Bruno Menezes, o Pedro Henrique e o Léo Ortiz. Esses foram os 5 melhores zagueiros da rodada. Passando para o meio de campo, né, os 5 melhores meio-campistas da rodada foram aí o Ganso com 2 gols, o Jorginho fez 1 gol, né, o Elvis do Goiás, o Nonato do Fluminense e o Andrei, que não nos decepciona, do Curitiba, né? Já passando para os atacantes, os 5 melhores atacantes. Falei do Léo Gamalho, muita gente não põe fé. Aí vocês vão falar, mas mentira, boleiro. Falei sim. Quem tá nos meus grupos e quem pegar meus vídeos da rodada 4, eu falei, muita gente não falou. Falei, gente, Léo Gamalho provavelmente vai jogar junto com o Andrei. E o cara é de fazer gols. Muita gente vai de Aleph Manga, de Igor Paixão. Ele é uma aposta inusitada que muita gente não vai e o cara tem grande chance de fazer gol. Nada, o cara fez somente 2 gols, né? Fez aí 17 pontos, né? Então, foram ele, Léo Gamalho, Vargas, do Atlético Mineiro, o Léo Pereira, né, do Atlético Goianiense, Marcos Leonardo, do Santos e o Ítalo, do Bragantino. Foram os 5 melhores atacantes da rodada 4. E aí eu coloquei só um dado bastante interessante, que eu gosto bastante, que é desarme, né? Os 5 melhores caras que desarmaram aí na rodada de número 5, né? Na rodada 4, perdão, foi Nonato. Olha o Nonato, que inclusive deu uma assistência, né? Fez 12 pontos, né? Foram 6 desarme. Léo Pereira fez 6 desarme. René do Inter, 6 desarme, Rafael Ramos do Corinthians, lateral, 5 desarmes e Richard, né, meio-campista do Ceará, foram 5 desarmes, né? Então, esses foram os melhores jogadores da rodada de número 4. E aí, galera, pra gente finalizar, agora a gente vai falar um pouquinho da rodada de número 5, que é a próxima rodada, lembrando pra vocês que esse é um vídeo somente de análise, tá? No próximo vídeo que vamos postar amanhã, nós iremos aí com 2 vídeos bacanas, numa análise um pouco mais profunda, tá? Que é do nosso time principal e também tô fazendo junto aí esse vídeo, né? Tipo um vídeo 2 em 1, né? Como fechar uma melhor zaga pra rodada aí, fazendo um pouco de estudos pra vocês aí fazerem, pra vocês que gostam hein, de liga de tiro curto, beleza? Então fique sempre ligadinho nos nossos vídeos, porque cada vídeo nosso é uma sequência. E se você tá gostando aí, deixa um likezão pra gente, tá? Fortalece bastante, compartilha com o pessoal, siga a gente aí no Instagram, que é muito bacana, tá? E vem junto com a família Boleiros. Então, para não enrolar muito aí, terão por enquanto todos os jogos, até agora, nenhum jogo foi desmarcado, se houver qualquer jogo, a gente vai passando aí. Teremos jogos no sábado, teremos jogos no domingo e teremos jogos na segunda-feira, tá? Rapidamente, passando aí pro o jogo do Atlético Mineiro e o América, né? É um clássico mineiro, um grande jogo, mas como nós vimos agora, o América tem um número muito ruim quando joga fora de casa, né? Nos últimos 5 jogos, nos últimos 4 jogos, perdão, foram 2 derrotas e 2 vitórias. Já o Atlético Mineiro vem invencível, né? Não perdeu ainda, por mais que tenha empatado, mas tem 2 empates e 2 vitórias e 2 empates, tá bom? 40% de chance de vitória pro nosso querido Galão da Massa contra 20% apenas de vitória pro América. Acho que esse confronto vai sair gol para ambas partes e vejo sim uma vitória aí de 2-1 para o nosso Galão. Já no jogo queridíssimo aí, grande clássico, né, carioca, é o nosso Mengão Malvadão contra o Fogão. Jogo muito bom, lembrando que alguns jogos, quem reparou, o Botafogo vem fazendo uma média muito boa fora de casa, mas vai enfrentar o Flamengão aí dentro de casa. O Flamengo em 4 jogos teve uma derrota, 2 empates e uma vitória contra um número muito parecido com o Botafogo, tá?
É muito difícil de dar um prognóstico para esse confronto. Acho que são duas equipes que vão buscar confrontos. Um jogo muito válido para desarme. Fique bastante atento com isso, principalmente para laterais de ambas as equipes. Eu acho que o Flamengo é favorito para esse confronto. Não tem aquele grande favoritismo, tá? Pode até ser que esse jogo saia um empate aí de 1-1, que eu até acho bem provável esse resultado. Mas se fosse para dar um prognóstico aí, acho que o Flamengo vence esse jogo de 1-0. Mas se você quer fazer grandes apostas, são nos laterais de ambas as equipes e nos atacantes de ambas as equipes, porque são equipes que finalizam bastante e que cedem bastante, tanto finalização quanto desarme, beleza? Passando para o próximo confronto, acho muito interessante o jogo do Bragantino, que também está invicto, né, que é o segundo colocado, contra o primeiro colocado, que é o Corinthians, que teve 3 vitórias e uma derrota por enquanto, né? Essa última vitória do Corinthians não foi tão grandiosa, né? Inclusive venceu com um gol contra do Fortaleza. Eu não gostei do jogo do Corinthians, tá? Diferentemente dos outros jogos que a gente assistiu. E o Bragantino, cara, vem jogando bem, né? Venceu aí fora de casa, eu acho assim, é um time muito forte, principalmente jogando dentro de casa. A gente viu aí nos resultados agora que eu passei nos números anteriores, tá? É um jogo que tem uma tendência também muito grande de empate, mas se fosse para dar um pequeno prognóstico aqui, tá? É que o Bragantino vence esse jogo por 2-1. Acho que o Bragantino tem muita chance para vencer e é um jogo muito interessante da gente pensar. É até uma aposta bastante ousada na zaga, né, do Bragantino. Não é assim uma zaga confiável, mas eu acho que é uma aposta muito válida. No lateral esquerdo do Bragantino, acho que é uma boa, porque é uma parte que vai enfrentar ali o lado direito de ataque do Corinthians. Acho muito legal esse confronto, então tem a tendência de bastante desarme. E os atacantes do Bragantino, para mim, é uma excelente aposta, assim como os meio-campistas do Corinthians. Lembrando que o Paulinho vai ficar fora aí durante uns 6 meses, teve uma lesão no joelho, então nós não teremos o Paulinho, só lembrando aí para vocês, tá? Confronto muito interessante entre o Palmeiras e o Fluminense, né? O Fluminense aí com 2 derrotas, né, praticamente consecutivas aí. Tem empate, tem uma vitória. O Palmeiras também não vem muito bem das pernas dentro do campeonato, lembrando isso, que fora tá arrasando, né? Mas dentro do campeonato aí tá em 11º com uma vitória, 2 empates e uma derrota. O Fluminense acabou de trocar o técnico, inclusive é o Diniz que vai tomar essa posição de técnico aí. A gente sabe que nos primeiros confrontos o Diniz tem a tendência de pôr o time pra cima, né? De dar aquelas mexidas, né? E eu acho muito interessante porque os laterais do Fluminense são laterais com bons números de desarmes, assim como os laterais do Palmeiras. Então eu vejo um jogo muito interessante para a questão aí de desarme dos laterais de ambas as equipes, principalmente se a gente falar, né, do lateral direito do Palmeiras, é uma excelente para a rodada, e o lateral esquerdo do Fluminense, tá? O Fluminense, uma aposta nos atacantes é muito válido sim, até porque o Palmeiras vem sofrendo gols nas partidas e obviamente, né, você trabalhar com o lado, principalmente direito de ataque e meio de campo do Palmeiras, para mim é uma excelente aposta aí. No meu prognóstico, acho que o Palmeiras vence esse jogo aí de 2-1, beleza? Santos e Cuiabá. Santos perdeu para o São Paulo, mas acho que foi um jogo muito parelho. Lembrando que o Santos tem uma média, acabamos de ver nos números agora, o Santos tem uma média muito boa jogando em casa. Acho sim que tem tudo aí para levar esse jogo até mesmo para uma questão do empate ou uma vitória. Acho sim que o Santos pode vencer. Lembrando, Cuiabá é um time azedo, é um time que assim, não vem ganhando por muitos gols, não vem, mas vem ali, cara, 1-0, 0-0, 1-1, é um time difícil, cara, difícil. Mas para esse confronto, para mim, o Santos vence sim jogando na Vila, tá? Vamos ficar de olho. Esse é um confronto bastante interessante também, numa aposta muito ousada na zaga do Santos, beleza? Vamos ficar de olho aí. Já no nosso próximo confronto entre Juventude e Inter, cara, Juventude nós falamos ali contra o Botafogo, foi complicado, né? O Juventude tem essa questão de vaca louca, joga pra cima, joga pelas laterais, é um time que trabalha bem, né, a composição no meio de campo, mas é um time desorganizado. Quem assiste os jogos do Juventude sabe isso. Os gols do Juventude aparecem do nada, não trabalha numa construção que você olha e fala, nossa senhora, que construção maravilhosa. Né? Mas enfim, jogando fora de casa conseguiu um empate com o Botafogo, né? E inclusive vai se encaixar com esse jogo aí do Internacional, que acabou de jogar com o Avaí, que também colocamos o Inter como favorito e deu no que deu. O Inter vai jogar fora de casa, mas o Inter vem bem. Por mais que tenha empatado com o Avaí é um time meio chato, cara, meio chato, joga meio recuado ali e tal. Não foi um jogo legal. Mas eu vejo que o Inter melhorou muito a sua posse de bola, melhorou, né, principalmente suas inversões de bola, um time que joga muito, principalmente pelo lado direito, tem chance de vitória contra o Juventude, mesmo o Juventude jogando em casa. Você vê aí, né, que em números, 40% de chance de vitória para o Inter contra 10% somente do Juventude. O que eu vejo para esse confronto, acho sim que dá para fechar uma zaga do Inter, né, como apostar nos laterais,
para desarme e, obviamente, os atacantes para essa rodada. E acho que é um jogo que tem a tendência grande para pênalti, né? Vamos ficar de olho, tá bom? Nosso próximo confronto é o Fortaleza e São Paulo. Galera, São Paulo fora de casa não vem muito legal, não tem uma média legal. Diferentemente quando joga dentro de casa, tá? O São Paulo em casa é muito forte, mas fora, não sei. Só que assim, você vai pegar o Fortaleza, que dentro do Brasileirão foram 3 derrotas consecutivas, né? Então assim, olhando por esse lado, por esse resultado, o São Paulo é favorito, tá? O São Paulo melhorou bastante, só que é um confronto de duas equipes que atacam, duas equipes que têm bastante criação, principalmente pelo meio de campo e pelos lados, né? O Fortaleza joga muito pelo lado direito e o São Paulo joga muito pelo lado esquerdo. Então isso é interessante, porque são dois lados que vão se enfrentar bastante. Então tem a tendência de desarme, para quem gosta de colocar laterais. Vejo sim, um jogo aí que o São Paulo possa vencer um jogo aí de 1-0, 2-1, tá? Pode até que sair um empatezinho aí, porque o Fortaleza vai... O Fortaleza não tem a tendência, o Vojvoda não tem a tendência de jogar recuado com nenhum time. Seja dentro ou fora de casa, seja com o Flamengo, Palmeiras, não joga. Ele gosta de propor jogo, é um dos times que mais finaliza, e o São Paulo também é um time que mais finaliza. Então vai enfrentar duas equipes que tem uma tendência muito grande de gols. Então é um jogo bom para goleiros, para aposta de goleiros, né? Quem sabe aí mesmo sofrendo gols, né? Mas são goleiros que possam fazer bastante defesas. Um jogo bom para os laterais, principalmente lateral direito, né, do Fortaleza e esquerdo do São Paulo, tá? Meio de campo do São Paulo não é muito forte, não apostaria no ataque. Já do Fortaleza, vejo que o meio de campo do Fortaleza é melhor apostado do que os próprios atacantes, tá bom? Nosso próximo confronto é entre o Atlético Goianiense e o Goiás, um grande clássico, quem sabe aí, né, quem soube aí, o Atlético Goianiense foi campeão em cima do Goiás no estadual. Digamos que é uma revanche, um jogo muito difícil, o Goiás vem dando trabalho, mas não venceu até agora no Brasileirão, assim como o Atlético Goianiense, então é um jogo muito parelho, tem muito cara de empate esse jogo, tá? Um jogo de 0-0, 1-1, por quê? O Atlético Goianiense tem um jogo mais, como que eu posso dizer pra você? Mais forte, tá? É um time que ataca mais, é um time que busca mais trabalhar, né, o contra-ataque. O Goiás trabalha mais ali no meio de campo, sempre ali nos 65% no meio de campo, quietinho, né? Sempre esperando um contra-ataque, mas que tem excelentes jogadores, inclusive, né, Vinícius, que voltou agora, que é um artilheiraço, que é um cara que é muito bem-vindo e que vale apostar nele, tá? Até porque, eu sempre digo pra vocês e venho acompanhando, o Atlético Goianiense, independentemente de jogando fora ou dentro de casa, é um time que sofre muitos gols, é um time que sofre muito de bola parada, e o time do Goiás tem jogadores bons, tanto batedores de falta, quanto, né, numa bola parada ali, numa falta ou escanteio, beleza? Vamos ficar de olho. Pra mim, esse jogo tem cara de empate. Fujam um pouquinho aí, assim, tem até uma tendência de SG, tá? Mas eu acho que esse jogo ali vai sair no 1-1. Então, vamos tomar um pouquinho ali de cuidado com a questão de defesa, tá? Mas laterais e meio-campistas para esse jogo é excelente, tá bom? Temos os últimos dois jogos aqui, vamos rapidinho. Avaí e Curitiba. Por mais que o Avaí vem dando trabalho para os times aí, tá? Inclusive tem até um número razoável para o Avaí jogando em casa, né? Favoritismo para ele. Né? Tem, pelos números aqui, mostra que a grande chance é de um empate, mas o Curitiba, cara, você viu aí, o Curitiba tava perdendo pro Fluminense, foi lá e virou, independentemente se foi no último minuto, mas a gente tá vendo como o Curitiba melhorou demais, é um time ajustadinho, né? Joga pra frente, tem bons jogadores, tem um excelente meio de campo, é um meio de campo que sabe trabalhar muito bem, que sabe criar, né, e sabe desenvolver essas bolas, principalmente para os pontas e para o atacante. Eu vejo um confronto que o Curitiba até possa sair com o SG, sim, tá? Por mais que não tenha uma zaga 100% segura, mas eu acho que vale fazer uma aposta ousada. E, principalmente, os três atacantes desse time não pode ficar fora do seu time em meio de campo. O Avaí, cara, você tem ali dois jogadores que você pode apostar de ataque. Tá? Porque eu não vejo que o Avaí saia vencedor desse confronto e não vejo, talvez o Ranieri ele meio campista, tal ali, mas assim, não vejo muito uma probabilidade muito pro Avaí, tá bom? Para mim, o Curitiba vence esse confronto aí. Já do lado do último confronto, o Atlético Paranaense e o Ceará. O Atlético Paranaense mesmo jogando em casa, você vê que são 4 derrotas e uma vitória. É um time que tá perdido ainda, um time que não se encontrou, teve mudança de tá bagunçado. O Ceará é a mesma coisa ali, 2 derrotas e uma vitória, né? Podia ter vencido o último jogo, jogou bem, mas eu fiquei sabendo aí nos bastidores, né, que o presidente do Ceará foi lá e deu uma carcada geral no técnico, no jogador, falou tipo, mano, e aí? E aí? Vamos jogar? Não vamos? Qual é que é de vocês? Eu acho que o negócio vai ficar feio aí pro lado do Ceará. Mas o Ceará é um grande time, tem um elenco muito forte, um time ajustadinho, um time que ataca quase 70%, né, do jogo, um time que gosta de trabalhar muito pelas beiradas, principalmente pelo lado esquerdo do seu ataque. Eu vejo um confronto bastante interessante
né, para um empate ou para uma vitória do Ceará, tá? Eu não vou ficar em cima do muro. Ah, é provável uma vitória do Atlético Paranaense? É sim, com certeza, né? Mas assim, pelos números e resultados dos últimos confrontos, para mim o Ceará tem uma leve, ligeiramente ali, um favoritismo, tá? Vale apostar no meio de campo do Ceará, no lateral direito do Ceará e no ataque. Já do Atlético Paranaense, eu vejo interessante uma aposta no meio de campo e também no goleiro, porque o goleiro vem fazendo bons números de resultados aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Finalizamos aí, desculpa pela demora do vídeo, mas é um vídeo de análise. Eu gosto de trazer esse tipo de análise para vocês. Espero que vocês gostem bastante. Fiquem ligadinhos que nos 2 próximos vídeos de amanhã vamos trazer aí dicas de posição por posição, dica top master aí para vocês e mostrar para vocês melhor zaga, melhor SG, mostrar números para vocês para ajudar aí, tá bom? Então, obrigado, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, uma excelente semana, um beijo do boleiro e fui!